Imagine um monstro de aço avançando pelos campos nevados da Rússia. Balas ricocheteiam em sua carcaça. Explosões não o fazem parar. Ele continua implacável, como se fosse feito de puro ódio e determinação. Isso não é ficção, é real. Esse monstro tinha nome, T-34. O tanque soviético que não apenas sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, ele a moldou. Neste vídeo você vai entender como essa máquina se tornou um divisor de águas, enfrentando e vencendo os temidos blindados da Alemanha nazista. E mais, porque ele virou um símbolo eterno do poder soviético, exportado para dezenas de países e ainda presente em conflitos décadas depois da guerra. No final da década de 1930, o Exército Vermelho era, em números, uma potência blindada. Contava com milhares de tanques espalhados pelo vasto território soviético. Uma força que, no papel, parecia assustadora. Mas na prática, era outra história. A maioria desses veículos era composta por modelos como o BT-7 e o T-26. O BT-7 era veloz, fruto da doutrina de guerra de movimento da época. Já o T-26, derivado do britânico Vickers-Saxton, era voltado para apoio à infantaria. Ambos tinham aparência moderna, torres giratórias e canhões razoáveis. Mas eram frágeis, muito frágeis. A blindagem era tão fina que armas comuns, como metralhadoras pesadas e fuzis antitanque, eram suficientes para perfurá-los. Um tanque que mal aguenta tiros diretos não impõe respeito. Ele vira um caixão sobre esteiras. Essa vulnerabilidade ficou clara em dois momentos cruciais. Primeiro, na Guerra Civil Espanhola. Os T-26 soviéticos enviados em apoio aos republicanos foram testados em combate real. Lá, enfrentaram tanques e canhões alemães e italianos. E perderam feio. Depois, em 1939, veio a guerra não declarada com o Japão, na fronteira entre a Mongólia e a Manchúria. O conflito de Khalkhin-Gol. Mais uma vez, os tanques soviéticos sofreram com sua baixa proteção e falhas mecânicas. Esses choques despertaram a liderança militar soviética. Ficou evidente que o país precisava de algo radicalmente novo. Não bastava mais ter quantidade. Era preciso ter qualidade. Um tanque capaz de resistir ao campo de batalha moderno, enfrentar artilharia, resistir ao fogo direto e operar em condições brutais. Além disso, o tempo era inimigo. A Europa já fervia em tensão e a ameaça nazista crescia a cada dia. A industrialização acelerada promovida por Stalin agora precisava mostrar resultados concretos no setor militar. A máquina de guerra soviética precisava se modernizar. E rápido. Esse era o cenário. Tanques ultrapassados, derrotas vexatórias e um relógio correndo. Foi nesse contexto de urgência, pressão e inovação que nasceria o tanque que mudaria a guerra. O T-34. No centro da virada soviética estava um homem improvável. Mikhail Ilyich Koshkin. A princípio, ele não parecia o tipo de pessoa que marcaria a história militar. Nascido em 1898, Koshkin começou a vida como confeiteiro. Um artesão dos doces, e não das máquinas de guerra. Mas como tantos outros em tempos revolucionários, seu destino mudou. Com a chegada da Revolução de 1917, o país se transformava, e com ele seus cidadãos. Koshkin trocou a padaria pelas pranchetas da engenharia, formou-se no Instituto Politécnico de Leningrado e logo foi recrutado para trabalhar com projetos militares. Em pouco tempo, tornou-se uma figura-chave na fábrica de tanques de Kharkov, uma das mais importantes da União Soviética. Foi lá que recebeu a missão mais crítica de sua carreira: criar o novo tanque do Exército Vermelho. Um veículo que não apenas substituísse os obsoletos T-26 e BT-7, mas que fosse capaz de enfrentar qualquer ameaça no campo de batalha, incluindo os tanques alemães,
que já mostravam sinais de superioridade técnica. A primeira proposta de Koshkin foi ousada. O A-20, um projeto leve, rápido, com suspensão do tipo Christie e capacidade de rodar com esteiras ou rodas. Mas Koshkin sabia que isso não bastava. Em segredo, ele propôs um segundo protótipo, o A-32 com blindagem mais espessa e canhão mais potente. Esse protótipo evoluiria para o lendário T-34. Mas Koshkin precisava provar que seu tanque não era apenas um bom projeto no papel. Ele precisava mostrar que funcionava na prática. Então, em uma das demonstrações mais audaciosas da engenharia soviética, liderou pessoalmente um teste extremo. Em 1940, partiu de Kharkov ao volante de um dos protótipos, atravessando quase 2.000 quilômetros até Moscou. A jornada foi épica. Lama, neve, estradas esburacadas e travessias perigosas. Tudo enfrentado com um veículo ainda em desenvolvimento. O tanque resistiu. Onde qualquer outro teria quebrado, ele avançou. Quando chegou à capital, impressionou os oficiais. Stalin aprovou a produção em massa. O futuro da guerra tinha acabado de mudar. Mas o preço foi alto. Durante a jornada, Koshkin contraiu uma pneumonia severa. Recusou-se a parar. Ignorou os alertas médicos. Continuou trabalhando. E morreu pouco tempo depois, aos 41 anos de idade, sem ver a glória do T-34 no campo de batalha. Em 1940, quando o T-34 foi revelado ao mundo, ele parecia vindo do futuro. Em meio a uma guerra que ainda usava muitos tanques com formas quadradas, vulneráveis e lentos, o T-34 era uma aberração elegante. Imortal. Seu grande diferencial estava logo à primeira vista: a blindagem inclinada. Ao invés de placas retas e verticais como nos tanques tradicionais, o T-34 usava ângulos estrategicamente calculados. Isso não apenas aumentava na espessura efetiva da blindagem, como também fazia os projéteis inimigos ricochetearem sem penetrar. Era como se o tanque tivesse um escudo invisível, desafiando a lógica dos armamentos da época. Outro fator revolucionário estava em sua mobilidade. O T-34 era equipado com a suspensão Christie, herdada de projetos anteriores como o BT-7. Combinada a largas esteiras, essa suspensão permitia ao tanque atravessar terrenos que pareciam impossíveis para seus inimigos. Lama, neve, campos minados e escombros. Enquanto os tanques alemães atolavam, o T-34 seguia em frente. Rápido, ágil e implacável. No coração da máquina, batia um motor a diesel de 500 cavalos. Era um avanço decisivo sobre os motores a gasolina usados por muitos tanques da época, que além de menos eficientes, eram extremamente inflamáveis. O diesel do T-34 reduzia o risco de incêndio, aumentava a confiabilidade e estendia o alcance operacional. E havia o canhão, um poderoso 76,2 milímetros, capaz de destruir praticamente qualquer tanque alemão nos primeiros anos da guerra. Bastava um disparo bem posicionado para transformar um Panzer em sucata. Mas o T-34 não era perfeito. Sua torre era apertada, dificultando os movimentos da tripulação. E, em muitos casos, não havia rádio a bordo, o que obrigava os comandantes a se comunicar com bandeiras ou sinais manuais. Além disso, o comandante era sobrecarregado. Ele tinha que observar, mirar, disparar e ainda tomar decisões táticas. Tudo ao mesmo tempo. Mesmo com esses problemas, o T-34 estava anos-luz à frente de qualquer outro tanque de sua classe. 22 de junho de 1941. A Alemanha lança a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Hitler acreditava que seria uma campanha rápida, 3 meses no máximo. Moscou cairia antes do inverno. Mas entre os campos, os alemães encontraram algo que não esperavam: o T-34. As primeiras unidades soviéticas equipadas com o novo tanque
Ainda eram poucas, menos de 1.000 espalhadas por todo o território. Mas quando os blindados alemães os encontraram pela primeira vez, a reação foi de puro espanto. Os canhões antitanque padrão da Wehrmacht, como os PaK-36 de 37 mm, eram praticamente inúteis contra a blindagem inclinada do T-34. Era como atirar pedras em um monstro de aço. Soldados alemães, em choque, relataram projéteis ricocheteando, sem causar qualquer dano. Em alguns casos, viam os T-34 seguirem em frente, mesmo após dezenas de impactos. O próprio general Heinz Guderian, principal estrategista da Blitzkrieg alemã, ficou tão impressionado que recomendou que a Alemanha desenvolvesse rapidamente um novo tanque inspirado no T-34. O T-34 não só surpreendeu os alemães. Ele plantou a semente da resistência soviética que mais tarde viraria o rumo da guerra. O T-34 podia ser montado com peças rústicas, fabricadas em massa. Era consertável no campo, com ferramentas simples e mão de obra mínima. Não exigia refinamento, exigia eficiência. E isso os soviéticos entregaram com brutalidade. Entre 1941 e 1945, a União Soviética produziu mais de 57.000 T-34 modelo 76. Para se ter ideia da escala, toda a produção alemã de tanques durante a Segunda Guerra foi menor que isso. Cerca de 49.000 unidades, somando todos os modelos. Os soviéticos venceram com aço, suor e volume. A mensagem era clara. Para cada Tiger destruído, viriam 3, 4, 10 T-34. E mesmo que um deles fosse destruído, os outros seguiriam avançando. O segredo da vitória soviética não estava só no projeto, mas na capacidade de transformar o T-34 em uma avalanche mecânica imparável. Tecnicamente, os alemães estavam à frente. Mas havia um problema. O mesmo de sempre. Complexidade, custo e confiabilidade. O Panther, por exemplo, apresentou falhas mecânicas massivas logo nos primeiros dias. Muitos deles quebraram antes mesmo de chegarem à linha de frente. Já os Tiger poderosos eram poucos e vulneráveis a emboscadas e problemas logísticos. Quando atolavam, eram abandonados. Quando danificavam, demoravam semanas para consertar. Do outro lado, os soviéticos tinham o T-34, em massa. Estima-se que cerca de 2.700 T-34 participaram diretamente da Batalha de Kursk. Eles eram menores, mais rápidos, mais fáceis de manter. E estavam em toda parte. Onde um Tiger destruía um T-34, surgiam mais 3. Kursk foi mais que uma vitória. Foi o ponto de virada definitivo. A partir dali, o Exército Vermelho não mais recuaria. A ofensiva passou a ser soviética. E à frente dela, sempre o T-34. Com ele, os soviéticos marcharam rumo a Berlim. Tanque por tanque, rua por rua. Quando a Segunda Guerra terminou, o T-34 não foi aposentado. Pelo contrário, sua história estava longe de acabar. O tanque soviético foi exportado em massa para aliados e regimes simpatizantes. Coreia, Vietnã, Oriente Médio, África. Onde houvesse conflito no pós-guerra, lá estava ele. O T-34 não foi o tanque mais sofisticado da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi o mais importante. Com sua simplicidade, durabilidade e produção em massa, ele demonstrou uma dura lição. Em guerra, a tecnologia importa, mas a logística e a resistência definem o vencedor. E agora eu pergunto a você, no campo de batalha moderno, com drones, inteligência artificial e armas de precisão, o que ainda vale mais? Uma máquina de última geração ou milhares de máquinas simples, persistentes e capazes de resistir?